Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações, atualizações sobre o mundo esportivo e o time do seu coração. Começamos falando de basquete. Campinas empatou a disputa com Catanduva por uma vaga no Super Four do Campeonato Paulista de basquete feminino, ao vencer em casa por 86-47 na noite de ontem no ginásio do Tênis Clube. A equipe campineira abriu vantagem no primeiro tempo, quando venceu por 54-19 e controlou a partida durante os períodos finais. Com o resultado, a série está empatada em 1-1 e será decidida nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no mesmo local. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira. João Vitor, que tem contrato com o Guarani, está na mira de clube europeu. O Sheriff da Moldávia fez uma proposta por empréstimo para a próxima janela de transferência, mas o Guarani não tem o interesse em liberar o jogador, que está nos planos da comissão técnica para a temporada 2024. Ladies Cup, 2 jogos abriram a segunda rodada da Ladies Cup ontem à noite no estádio Bruno José Daniel, no ABC. O São Paulo goleou o Atlético Nacional de Medellín 4-0 e o Cruzeiro e o Internacional ficaram no empate em 1-1. Hoje, mais 2 jogos fecham a rodada. Paraguai Ferroviária e Flamengo contra o Santos. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Palmeiras joga nesta quarta-feira para confirmar seu 12º título brasileiro. O Alviverde entra em campo contra o Cruzeiro no Mineirão com 99% de chances de ser campeão. O Palmeiras só perde o título se for derrotado pelo Cruzeiro e se o Atlético Mineiro ganhar do Bahia na Fonte Nova, tirando uma diferença de 8 gols de saldo. Na Vila Belmiro, o Santos tentará se manter na primeira divisão. O Peixe precisa ganhar do Fortaleza para não depender dos resultados de Vasco e Bahia. O Corinthians joga contra o Coritiba no Couto Pereira e o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi. Todas as partidas começam às 9h30 da noite. Seleção brasileira, mais futebol feminino. O Brasil enfrenta a Nicarágua hoje pelo último amistoso do Brasil feminino em 2023. A partida está marcada para 6 horas da noite e será realizada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Esse será o 5º amistoso desde a participação do Brasil na Copa do Mundo e o 3º compromisso na atual data FIFA. E agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca, com você, Antônio Lupe. A Ponte Preta que segue o planejamento para a temporada do ano que vem. Por enquanto, os atletas estão de férias, mas alguns jogadores com contrato não têm presença garantida no ano que vem. É o caso do goleiro Kaique França e também do atacante Jé, que tem vínculo com o Alvinegra até 2027. Daqui a pouquinho eu vou passar a lista dos 15 atletas que tem contrato com a Ponte Preta e a situação de cada um deles. NBB, em confronto válido pela 14ª rodada do Novo Basquete Brasil,
O Flamengo venceu o Paulistano ontem à noite no ginásio Antônio Prado Júnior, 77-72. Crescenzi, armador da equipe paulista, foi o cestinha da partida com 17 pontos e 5 rebotes. Com o triunfo, o Flamengo chega à 9ª vitória em 11 jogos. Já o paulistano tem 4 derrotas em 12 partidas. Vamos para Belo, a capital mineira. Fábio Chaib com todo o clima, porque hoje é dia de festa para a torcida palmeirense. Bom dia para você, Fabião. Alô, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Falo diretamente aqui de BH, da região da Pampulha, pertinho do Mineirão, palco do duelo de mais tarde entre Cruzeiro e Palmeiras. Duelo que pode sacramentar o bicampeonato brasileiro para o Palmeiras, a 12ª taça do Brasileirão. Clima de decisão aqui mesmo, pelo menos pelo lado dos palmeirenses, que lotaram ontem as rodoviárias e até os aeroportos vindo para cá. Cerca de 4 mil palmeirenses estarão presentes no Mineirão e todos os jogadores também vieram com um elenco aqui, inclusive os lesionados Gabriel, Menino, Rony e Dudu. Dudu podendo igualar a marca de Ademir da Guia e se tornar o maior campeão do Palmeiras com 12 conquistas, viu, Julio? Boa, Fábio Chaib. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlos. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E chegou o grande dia, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que lá em cima a única expectativa realmente é com relação à formação das equipes que vão para a fase de grupos da Copa Libertadores. Porque título a gente já sabe que está definido, meramente protocolar, o Palmeiras hoje à noite contra o Cruzeiro. Agora lá embaixo a expectativa é gigante, é monstruosa, principalmente com relação ao Santos. O Santos vinha numa boa batida no Brasileirão, caiu de produção, depende apenas das próprias forças para permanecer. Agora o ambiente está conturbado. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Tuba completa 193 anos neste dia 9 e a CBN Campinas marca presença no município, que é um dos mais desenvolvidos no estado. Os problemas, as virtudes e o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento nas próximas décadas serão temas da nossa programação. Na sexta-feira, dia 8, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena serão apresentados diretamente do News Truck, que estará na Praça Dom Pedro, no centro de Indaiatuba. Trânsito. Flávio Botelho está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Flavião. Bom dia, Júlio Nascimento e ouvintes do Arena CBN.
Bem, Júlio, vamos com informações da área central de Campinas, pois a Avenida Orozimbo Maia tem trânsito intenso e carregado ali da saída da Brasil até a área da Maternidade. Na sequência, segue intenso e carregado na Jorge Miranda, até o acesso para a Avenida Senador Saraiva. Na Senador Saraiva, o ouvinte perde tempo da Jorge Miranda até o acesso para o viaduto Cury. Na pista da esquerda, carregado também até a Campos Sales. E lembrando, Júlio, a Campos Sales está em obras e o fluxo por ali segue intenso e carregado da Saldanha Marinho até a chegada da Avenida Francisco Glicério. A Glicério tem trânsito carregado na saída da Orozimbo Maia e do Fino Sintra até a Benjamin Constant. Na sequência, segue sem transtornos, com paradas apenas nos semáforos. Júlia, com você. Valeu, Flávio Botelho, com todas as informações. O Flávio volta durante a programação da CBN, agora são 11h14. Baixe agora o app da Ultragaz e peça seu botijão azul. É rápido, fácil e prático. Ultragaz, somando energias. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E pela Superliga de Vôlei Masculina, o time de Campinas perdeu para São José ontem à noite no Vale do Paraíba por 3-1. Parciais de 25-21 para Campinas, que começou vencendo, só que depois São José acabou virando o jogo. 25-19, 25-20 e 25-21. Foi a terceira derrota seguida do time de Campinas na competição nacional. O próximo compromisso acontece na terça-feira, dia 12, às 6h30 da noite, contra Blumenau, no ginásio do Taquaral. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. Vamos aqui rapidamente registrar algumas participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Você manda aí a sua mensagem também para o 991869070. Bom dia, o Atlético pode fazer os 8-0 no Bahia, só que os caras que falam em mala branca se esquecem que o adversário do Palmeiras é o Cruzeiro. E um jogo amistoso onde ninguém precisa vencer. Tá dizendo aqui o Fábio Veloso em relação à rivalidade, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, que é uma das principais do Brasil. O Rogério de Sorocaba, abraço, amigos da CBN. Será que só a Federação Paulista não vê que esse formato de campeonato é injusto com vários times? Por que todos os clubes assinam? Isso aí é uma pergunta muito boa, hein? Pergunta do milhão. Se eu tivesse uma resposta convincente pra você, Rogério, mas a resposta é não sei. O Maurício de Campinas gostaria de saber, aqui sobre recuperação judicial. A gente vai tentar aí atualizar essas informações para os torcedores do Guarani nos próximos dias. São informações relevantes, né? Como anda a situação da recuperação da RJ do Guarani para os próximos meses. Agora são 11 horas e 18 minutos. Toque de Ouro, com André Heller.
Estamos em contato com o nosso campeão olímpico, André Heller, para comentar aqui, analisar o cenário do voleibol local e também para falar, né, sobre um jogo muito disputado ontem, difícil, onde o Vôlei São José conquistou a 5ª vitória na Superliga Masculina em cima do Vôlei Renata, de virada por 3-1 na Arena Farmaconde, pela 5ª rodada da competição. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Que ótimo encontrar todos vocês nesta quarta-feira. André, não é nenhum clichê dizer que todo jogo na Superliga é difícil, independente do adversário, né? Mas enfrentar o São José na Farmaconde tem uma pitada de dificuldade a mais em comparação a outros desafios, né? Exatamente. Pode ser até clichê, Júlio, mas é a pura realidade. Ontem tivemos mais uma demonstração disso no jogo lá em São José dos Campos. O Vôlei Renata encontrou uma grande equipe, que, aliás, não é a primeira vez que os encontramos nesta temporada, e todos os jogos foram muito difíceis. Ontem, confesso para vocês que, apesar do resultado, obviamente que o resultado sempre é importante, para não dizer fundamental, mas ontem o nosso time, o Vôlei Renata, deu sinais, demonstrações muito, muito claras da sua qualidade de jogo, da sua competência, do treinamento que vem fazendo nessas últimas semanas. Houve uma evolução em alguns fundamentos, algumas questões que eram críticas, ou que sempre serão críticas para qualquer equipe de vôlei. Foi um ótimo jogo, a estatística fala sobre isso também. Foi um 3-1, mas com cara de 3-2. Ótimo jogo, e quem saiu ganhando com certeza foram todos aqueles que assistiram em loco, lá em São José dos Campos, ou quem assistiu pela televisão, que inclusive foi o meu caso. Antônio Lupe, nosso campeão olímpico, André Heller, está conosco para comentar sobre o voleibol local. Ô André, tudo bem? Bom dia, sempre um grande prazer falar com você aqui no Toque de Ouro. É claro que o vôlei, a gente já falou dessa situação, né, que é bem diferente do futebol, até a forma de treinamento e tudo mais. Só que, olhando a tabela de classificação, essas 3 derrotas da equipe de Campinas, a gente vê o São José, que foi uma das grandes equipes, inclusive está invicto, mas as outras derrotas para o Suzano e para Araguari, contra equipes que não estão ali em boa classificação na tabela. Essas derrotas preocupam mais do que o próprio desempenho da equipe ontem contra o time do Vale do Paraíba, ou você não enxerga dessa maneira? Oi, Lupe, ótimo comentário, ótima questão. E é uma questão complexa, digamos assim. Existem 2 maneiras de ver, ou várias maneiras, mas quero compartilhar com vocês 2 delas que tu muito bem citou, né? Uma coisa é o desempenho. O desempenho, eu já cansei de falar para vocês, é a minha visão, e sempre tive esta visão, e cada vez que eu estudo, cada vez que eu tenho experiências, eu acabo corroborando ou ratificando a visão de que o desempenho, inclusive esportivo, é um elemento vivo, é um organismo vivo, e a gente precisa nutri-lo com muito treinamento, com muito estudo, com aquisição permanente de novos conhecimentos, habilidades e competências. Outra coisa são os resultados, que são fundamentais. A gente não pode deixar de olhar para os resultados. Os resultados, olhar para os resultados que já passaram, não é uma maneira de olhar ou voltar ao passado. Na verdade, mais do que buscar explicações para aquilo que aconteceu, independente do resultado, mas geralmente as pessoas querem explicações sobre derrotas, nós temos que buscar soluções. E, de fato, a derrota que sofremos contra Araguari não deveria ter acontecido. Eu lembro muito bem que eu falei isso para vocês, não deveria ter acontecido. Já contra Suzano, sabíamos que era uma equipe vice-campeã paulista, que fez uma ótima campanha na temporada passada, tem, ou até tinha um técnico, que foi, inclusive, não sei se vocês têm essa informação, mas o técnico de Suzano foi demitido ontem à noite. Então, até ontem à noite, o time de Suzano tinha um ótimo técnico, só que Suzano, olha como é o destino, perdeu de 3-0 para o Araguari.
E aí a direção do projeto, do time, resolveu desligar o técnico, que é um técnico extremamente capacitado, que é o Magu. Então, para vocês entenderem assim, que as duas questões, a gente pode ter um olhar isolado sobre elas, mas elas se permeiam. Resultados e desempenho geralmente andam juntos, e é fundamental que a gente pense nisso todos os dias. Talvez eu sugeriria aqui, viu, Lupe, uma mudança de termo. Talvez eu não usasse o termo preocupação, porque quando a gente fala em pré-ocupação, nós estamos pré-ocupados, e na verdade a gente precisa ocupar o nosso tempo com treino, com estudo. Talvez seria um ponto de atenção, entender o que aconteceu até agora, para a gente treinar, para a gente se capacitar, e quem for até o ginásio do Taquaral, de segunda a segunda, vai encontrar o time do Vôlei Renata trabalhando e trabalhando muito, cada vez mais. Então, como eu falei para vocês, é um organismo vivo que precisa ser nutrido com um treinamento continuado. André, é sempre uma honra, uma satisfação enorme trocar essa ideia valiosa com você sobre voleibol. A gente espera aí que na próxima semana Campinas consiga a recuperação fora de casa e dê fim aí a essa sequência ruim de 3 jogos. Ok, André? Maravilha. Ó, recadito de final de encontro aqui. Sábado temos o Vôlei Day, a 3ª edição do Vôlei Day no ginásio do Taquaral, com muitas atrações, inclusive uma banda de rock. Opa! Todos os atletas estarão por lá, teremos muitas atrações. Cada vez a gente está implementando mais o Vôlei Day, que se tornou um evento tradicional na cidade de Campinas. E temos uma super novidade. Em paralelo com o Vôlei Day, também acontecerá o Vôlei Academy. É um curso para profissionais de educação física que estamos promovendo, curso de voleibol, aliás, para profissionais de educação física ou para qualquer profissional que queira se aprimorar nessa modalidade. Estamos promovendo este curso, que tem 2 dias de duração, com certificado e tudo mais. Temos aí mais de 50 pessoas inscritas, inclusive eu serei um dos, digamos, orientadores ou professores. O meu módulo, inclusive, é o primeiro do curso. Então, eu queria dividir com vocês essa novidade, porque é um final de semana, esse que se aproxima, é um final de semana muito importante para o Vôlei Renata, e será muito legal se todos estiverem por lá. O André, que horas que começa a atividade a partir do final de semana, do sábado, né? Isso, a partir de sábado, o curso começa cedo, por volta das 9 horas, depois eu vou confirmar esses horários com vocês, e para o público é um pouco mais para frente a abertura dos portões a partir ali do meio-dia, mas eu volto com essa informação certinha para vocês em breve. E a gente vai divulgar aqui todos os detalhes na programação da CBN, André. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu, André. Agora são 11h27. Vamos com informações do futebol paulista. Vinícius Moura nos atualiza tudo sobre a última rodada do Brasileirão. O Palmeiras entra em campo no Mineirão contra o Cruzeiro com 99% de chances de ser campeão brasileiro hoje. A única possibilidade do 12º título palmeirense não vir logo mais está na improvável combinação de derrota do Palmeiras e vitória do Atlético Mineiro contra o Bahia no Mineirão, com o Galo tirando 8 gols de saldo. A delegação alviverde viajou a Belo Horizonte com 29 jogadores. Até mesmo os lesionados Dudu, Rony e Gabriel Menino estão na concentração com o time. O técnico palmeirense Abel Ferreira terá à disposição todos os atletas que atuaram nas últimas partidas do Brasileirão. A única dúvida é o lateral esquerdo Piquerez, que deixou a partida contra o Fluminense com uma entorse no tornozelo. A provável escalação do Palmeiras tem o Everton no gol. Na defesa, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. No meio-campo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez, com Breno Lopes e Hendrick no ataque. Na Vila Belmiro, a quarta-feira será de apreensão, pois o Santos corre o risco de rebaixamento no duelo contra o Fortaleza. O Peixe está na 15ª posição, com 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Vasco e Bahia também estão ameaçados. O Santos precisa vencer para não depender dos resultados de seus adversários.
o Bahia encara o Atlético Mineiro. O Peixe só tem chances de rebaixamento se o Bahia vencer o Galo. O Vasco jogará em São Januário contra o Bragantino. O Santos terá o desfalque do lateral esquerdo Kevinson. E o time deve ter um esquema com 3 zagueiros, com Steven Mendonça fazendo a ala esquerda. Outra possibilidade é uma linha com 4 defensores, com Dodô na lateral esquerda. O Corinthians está em Curitiba para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. O Alvinegro vai a campo com os desfalques de Cássio, Giuliano, Maicon e Renato Augusto. Já o São Paulo duela com o Flamengo no Maracanã. Os únicos desfalques do tricolor serão Rafinha e Lucas Moura. Todos os jogos da última rodada do Brasileirão começam às 9h30 da noite. De São Paulo, Vinícius Moura. Vamos voltar a Belo Horizonte. Fábio Chaib, como é que você tem sentido a confiança aí dos palmeirenses? Tem algum palmeirense que, não, só gosta de falar disso depois que confirmar? Ou tá todo mundo já em festa, Fábio? Essa é uma característica da torcida do Palmeiras, né? Os palmeirenses acabam só comemorando depois que tiver realmente formalizado o título, nesse caso, o título brasileiro, né? É uma vantagem enorme para o Palmeiras, mas ninguém está gritando campeão antes não, viu, Julio? Bastante gente veio para Belo Horizonte, muito calor nesse momento, 29 graus, estou aqui na região da Pampulha, muitos palmeirenses pelas ruas aqui, cerca de 4 mil palmeirenses estarão no Mineirão. Hoje os ingressos para a torcida visitante estão esgotados, e os cruzeirenses que a gente encontra pelo caminho, aqui taxista, pessoal no restaurante, pessoal no hotel também, os cruzeirenses aqui, sempre muito fanáticos também, falando que é improvável, é quase impossível o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, primeiro pela ajuda ao rival Atlético Mineiro, segundo pela qualidade técnica do Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro quisesse, não venceria o Palmeiras, segundo os próprios cruzeirenses estão falando aqui. O Cruzeiro que está garantido na Série A do ano que vem e luta por uma vaga na Sul-Americana, né? O empate garante a Raposa essa vaga na Sul-Americana do ano que vem, e os cruzeirenses parece que não vão lotar o Mineirão. O Mineirão que tinha capacidade para 35 mil lugares liberados, o Cruzeiro conseguiu, depois do julgamento do STJD, a liberação para 45 mil, mas a procura está bem baixa ainda, os cruzeirenses não querendo ver a possível festa do Palmeiras, mesmo que fosse para não ajudar o Atlético Mineiro, né? A gente vai falar depois do repórter CBN bastante sobre essa última rodada. Eu sou muito leigo nisso, Fábio, só para eu entender também. As torcidas organizadas, elas têm alguma ligação do Palmeiras e do Cruzeiro ou não? Porque tem muito pelo contrário, né? São muito rivais. Pelo contrário. Ano passado, inclusive, teve aquela briga generalizada na Fernão Dias. Eu entendo muito disso, né? Porque não tem os dois clubes surgem do Palestra Itália. Na minha cabeça. Isso. Na minha cabeça. É assim, é a união. A Mancha Verde. Mancha Verde, Galoucura, Força Jovem, Império do Curitiba. Força Jovem é de quem? Império não mais, viu, Carlão? Não Império é mais. não mais. É a Grêmio. Quem que é Força Jovem? É do Vasco, Botafogo. Do Vasco. Ah, do Vasco? É. Do Grêmio também é junto, né? A Jovem do Grêmio. Nossa, Né? então, É uma situação, eu não entendo nada é uma disso. situação Desculpa, estranha, gente. mas assim, você tem razão, porque a origem dos clubes, ela é semelhante, né? Elas Da Itália, elas são iguais. São histórias correlacionadas. Exatamente, mas quando entra no assunto torcidas organizadas, eu confesso também que eu não sou um... Elas são independentes, né? Exatamente. Por exemplo, isso aí, né? eu acho que foi o Guarizo. O Guarizo tava, Sim, Marco contando Guarizo, não chegou ainda. que a torcida do Atlético, inclusive, ela tem um relacionamento tão interessante com a torcida do Palmeiras, que elas, quando tem jogos, elas ficam juntas, né? O Xavi pode falar melhor, mas Claro. não tem aquela separação. Eles são brothers, eles são amigos. Eu confesso que não entendo, mas assim. Mas tudo bem, É é igual o respeito. É o respeito. A Mas teria, Independente é com a Jovem do Flamengo. mas teria que ser E é respeito rival com da todas, raça do né? Flamengo. Como que você sabe disso tudo aí? Porque eu gosto de torcida organizada. Mas Já você- fui mas- frequentador. Você é mas o seu- organizado ou não? Não, mas Não, os já seus fui. amigos te explicam. Por exemplo... Não tem na internet isso, ou tem? Não, alguns Uma lugares lista tem. de Guarani, torcidas. Fura Independente é com a Young Flu. A da Ponte Gente, tem uma pequena aliança com a raça rubro-negra do Flamengo. É meio maluco isso aí. Ô, Júlio, Pois não, Fábio. inclusive os ônibus da torcida da Mancha Verde vão chegar logo mais à tarde aqui, e quem vai recepcioná-los é a Galocura. Exatamente, a torcida do Atlético Mineiro, vão ficar sediados É um na perigo isso aí. sede da Galocura até a hora do jogo. Tomara que não tenha nada, nenhuma confusão. Daqui a pouco a gente fala dos jogos. 11h33.
Indaiatuba completa 193 anos neste dia 9 e a CBN Campinas marca presença no município, que é um dos mais desenvolvidos no estado. Os problemas, as virtudes e o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento nas próximas décadas serão temas da nossa programação. Na sexta-feira, dia 8, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena serão apresentados diretamente do News Truck, que estará na Praça Dom Pedro, no centro de Indaiatuba. Repórter CBN. Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. A Polícia Federal faz uma operação contra uma organização criminosa responsável pelo maior desmatamento da Amazônia. O grupo atacava terras da União, o que resultou na grilagem de mais de 20 mil hectares. Parte considerável da área era usada para a criação de gado. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Pará e em Mato Grosso. Entre os alvos da ação estão engenheiros, empresários, servidores públicos e uma família de agropecuaristas suspeita de fazer parte da organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que vai decidir se políticos podem assumir a direção de estatais sem cumprir a quarentena de 3 anos. Os ministros vão discutir se mantém a liminar de Ricardo Lewandowski e suspendeu a regra. Se a liminar for derrubada, dezenas de políticos indicados no governo Lula para cargos de direção em estatais terão de deixar os postos. Entre os beneficiados pela decisão de Lewandowski estão o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou um pedido de desculpas pela forma como enfrentou a pandemia de coronavírus. Ele deu a declaração durante uma audiência que faz parte da investigação oficial sobre como o país encarou o problema. Johnson disse que o governo dele foi complacente e inicialmente subestimou os riscos oferecidos pela Covid-19. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 36 minutos. Esse negócio de torcida organizada tá rendendo aqui, os bastidores. E o Lupe e o Carlão que me explicaram, trouxeram lista. E se eu disser que eu entendi, estaria mentindo para os ouvintes. Como eu não minto, confesso que eu vou dar uma estudada aí nos próximos dias para aprender sobre Você essas sabia que a torcida ligações organizada do Botafogo do Rio, ela tem amizade com a torcida do Vasco? Organizada? Ah, mas aí a confusão Sim, tá generalizada. a torcida jovem é aliada da Força Jovem do Vasco e da Mancha Verde. Já a Fúria é aliada da Gaviões da Fiel do Corinthians. Que Fúria? Maluco, né? Fúria Jovem do Botafogo. Porque tem uma Fúria aqui em Campinas, né? Do Guarani, Fúria né? Fúria Independente, que né? é aliada da Yang Flu e da Fúria do Paraná. E agora eu vou pegar vocês. Vai. E quando teve aquela briga, foi jogo do Ceará ou do Fortaleza, né? Qual? Que os próprios torcedores brigaram entre eles. Foi algum jogo Mas tem, no Flamengo... Foi jovem, Corinthians e alguém. A torcida Fortaleza, eu jovem do acho. Flamengo, ela não bate com a raça. Como a Tupi e a Mancha, acho que não se dão bem também, né, Aí Fabiano? as próprias torcidas começam a brigar. Recentemente, não, faz 10 anos na Série B de 2013, lá em Guaratinguetá, quebrou um pau entre a Mancha Verde e a Tupi também no meio do jogo. Aqui em Campinas também, a Serponte com a Jovem, acho que não bate bem, não. Muito Eu chegadas. acho que poderíamos ser todos amigos, né? Eu também acho, eu tô com você nessa. Faz uma torcida organizada Uma só pro só. Brasil. Amor ao futebol. E todo mundo. Aí cada um pinta das Mas cores do time. falta a torcida organizada na seleção, né? Será que a CBF não Não, pode... mas tem. Aí Mas teve o não, Red não, não, Bull não, amarelo. não.
Aquilo não é? Canarinho. Calma aí. Tô falando a torcida organizada de verdade. Fúria amarela. Que faz festa, que faz... que vai pro choque, né? É. Que vai pro choque. Isso. A CBF pega lá, não tem como, Fábio. A CBF lá, o Edinaldo Rodrigues ligar pro presidente da Gaviões, pro presidente da Mancha. No momento, essa é a mesma Ele não cuida nem do time dele, vai cuidar de torcida. Ele tentou unir as duas torcidas do Maracanã, deu no que deu, né, aquele dia. Lá porque depois daquele Brasil, pastelão lá do Brasil e Argentina. Vamos lá, gente. Última rodada do Brasileirão. Nem todos os jogos serão no mesmo horário, porque Goiás e América, né? Jogaço, hein? Apenas protocolar. Jogo do desespero. Apenas protocolar. O jogo será mais cedo no... Como é que fala o nome do estádio? Ailé? Ailé Pinheiro, que é a Serrinha. Um dos ídolos de Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos. O seu Ailé Pinheiro, ele faleceu ano passado, eu estava lá, ele reuniu muitos jogadores que são eternamente gratos ao Ailé. Aquele lateral que era do Goiás. Tá bom, era só pra falar, era pra ser curto só, não precisa ficar contando a história dele. No Maracanã, Fluminense e Grêmio, esse jogo aqui vale o quê? Mas ele já faleceu, hein? O nada, né? Vale vaga do Grêmio. Vale vaga do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Em São Januário, Vasco da Gama contra Bragantino. O Vasco precisa pontuar para não cair. O Edmundo vai cobrar royalties desse Vasco. É muito bom falar, cara, isso, Vasco da Gama. São Paulo e Flamengo. São Paulo. O Flamengo. Vale o título do Mengão. Se o Flamengo fizer 15-0 no São Paulo, talvez ele consiga o título. Santos e Fortaleza, esse jogo aqui é daqueles que a gente não vai tirar o olho. Eu vou nesse à noite. Eu também acho. Eu acho que eu vou nesse aí. Não tem mais aquele negócio de mosaico, Carlão? Tem, né? Tem, mas aí você não assiste. Não assisti nada. Né? Não assisti nada. Eu vou nesse peixe aí. Cruzeiro e Palmeiras, esse estaria aqui com o radinho na CBN. Eu vou nesse. Acho que eu vou de Santos e Fortaleza na TV, no rádio aqui na CBN, que vai estar informando tudo, Cruzeiro e Palmeiras. Inter e Botafogo, às 9h30. O que vale esse aí? Se o Botafogo vai ou não, né? Fase de G4, grupos de Libertadores. G4. Se o Botafogo não terminar no G4, aí dá pra dizer, né, Carlão? Não vai terminar, hein, Júlio? Não vai terminar. Aí entra no papo de a maior derrocada do futebol da história? Eu acho. Uma das maiores, né? Neste tempo de Brasileirão, versão pontos corridos, a maior. Eu também acho. Muita gente lembra do Palmeiras, mas o Botafogo, o primeiro turno que o Botafogo fez, a expectativa que gerou, né? Se começasse o campeonato, o Botafogo vai ficar na 6ª colocação, o torcedor botafoguense. Você gosta? Claro que eu gosto. Claro, o Botafogo está se reformulando, se reorganizando. Vamos para a Libertadores, né? Não fase de grupos, mas vamos disputar pelo menos a fase pré. Agora, diante da expectativa que foi criada, realmente foi a grande decepção da história do Brasileirão por pontos corridos. Em 95, o Newcastle, na 23ª rodada, tinha 12 pontos de vantagem do Manchester, então essa do Botafogo supera. Teve uma do Real Madrid, a primeira versão dos Galácticos, que o Real abriu 8 pontos de vantagem, faltando 8 para acabar. Também era uma vantagem considerável. Perdeu? E eles perderam pro Valência, o que na época não foi nem pro Barcelona, né? E também tivemos a Juventus, né? 99, 2000. E tem uma aqui também que você vai ficar triste, viu, Julião? A Juventus, né, o Fábio, tinha 23 jogos de invencibilidade, abriu 9 pontos, faltando 8 jogos para acabar. E essa também foi uma das grandes. Qual mais você lembra, Fábio? O United 98, né? Exatamente. Abriu 12 pontos do Arsenal. O Arsenal acabou batendo o campeão, superando o Manchester United, que tinha 12 pontos de vantagem. E o Paris Saint-Germain, 10 pontos de vantagem, 95, acabou perdendo para o Auxerre. A vantagem do Botafogo era de 13 pontos na 18ª rodada, na virada do turno. Então, essas que eu citei foram da 23ª rodada para frente. Mesmo assim, em termos de pontuação, a do Botafogo é a maior. Dos pontos corridos, da era dos pontos corridos, disparada a maior, pipocada, né? Como se diz. É impressionante que como virou um case, né? E principalmente, hoje pela manhã estava corujando os canais esportivos e, coincidência ou não, 2 ou 3 canais abordando a parte mental no esporte. Verdade, psicologia. Tem uma entrevista do Rogério Ceni falando agora aí sobre a derrota do Bahia para o América, o Rogério focando a parte mental. O do Botafogo, claro que a parte técnica teve interferência, o elenco também, não é um elenco renomado, um elenco qualificado como Palmeiras, Galo e Flamengo. Acabou mostrando a sua deficiência na reta final, mas mentalmente o Botafogo desmoronou, né? A partir daquele jogo contra o Palmeiras, o Botafogo despencou.
emocionalmente. O próprio o jogo que antecede o Palmeiras, né, a derrota para o Cuiabá, num gol questionável do Pita também. Então foi um combo aí de situações ruins que acabou aí atrapalhando o Botafogo na luta pelo título. Sem dúvida nenhuma. Além do Botafogo e do Inter, no Beira-Rio às 9h30, tem Coritiba e Corinthians. Vale nada também. Por que esse jogo não foi adiantado, né? É. Não entendi, mas enfim. Bahia e Atlético, vale a permanência, o rebaixamento do Bahia e o título do Atlético. E na Arena Pantanal, às 9h30, Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá cumprindo tabela, pode chegar aí no máximo a 10ª posição. E o Atlético, nada, né? O Cuiabá já tá na Sul-Americana. E o Atlético, cadê o Atlético? Ele tá com 56 na 8ª posição, se ganhar vai para 59. Não, o Bragantino é o 6º colocado, tem 62. Os dois times estão na Sul-Americana. Então, são esses jogos aí da Série A hoje. Antes do nosso intervalo, porque daqui a pouco a gente vai atualizar rapidamente as informações de Guarani e Ponte, vou aqui para um bolão. É o seguinte, vou perguntar primeiro, Carlão, Fábio e Lupe, nessa ordem o campeão, se Grêmio ou Botafogo, quem vai para a Libertadores, e aí se Bahia, Santos ou Vasco da Gama, quem é que cai. Então, repetindo, o campeão, Palmeiras, Atlético ou Flamengo, se Grêmio ou Botafogo vão para a Libertadores, quem cai, Santos, Vasco da Gama ou Bahia. Vai lá, Carlão, puxando por você, o campeão de 2023. Ok, Julião, acho que não muda. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, o G4 e o Z também não muda. Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Vai, Fábio Scheibe. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e o Grêmio vai para o G4 e lá embaixo quem vai cair vai ser o Vasco da Gama ao invés do Bahia. O Bahia empata hoje com o Atlético e o Vasco perde para o Bragantino. E aí, Lupe? Palmeiras campeão, G4 permanece, Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio e quem cai, na minha opinião, é o Bahia. O Fábio, você mudou, né, o rebaixado. Aquele dia você estava de Bahia, né? Então você acha que o Vasco hoje pode aprontar? Só para ter mais uma emoção diferente. Entendi. Não, tudo bem, eu respeito. Eu vou de Palmeiras campeão. Em São Paulo ele acha que o Bahia, lá em Minas Gerais ele acha que é o Vasco. Mudou de estado, muda às a Às perspectiva. vezes ele conversou com alguém lá, né? Às vezes ele conversou com até alguém. porque o Bahia pegou o Atlético. E tem muita coisa que acontece. O Atlético está desanimado. Mas eu acho até pelo nível de atuação do Vasco e o Bragantino sem nenhum interesse no jogo, e São Januário vai estar borbulhando. Nossa. Né? Eu creio que o Vasco vence. Eu tô preocupado com o Santos. Eu também cara. tô preocupado com o Santos. Eu acho que essa última semana do Santos, envolvendo aí o menino Jean, o Marcos Leonardo também, isso dentro de grupo de futebol dá problema. E o Marcelo Fernandes, além de ser o treinador, tem que ser um ótimo gestor nestas horas que estão antecedendo o jogo, porque não vai ser fácil. O jogador de futebol, vou falar pra você, dá muito trabalho, hein, Júlio Nascimento? Muito, nossa. Ah, cara, pelo amor de Deus, vai acabar o campeonato aqui, termina, escapa do rebaixamento, vai curtir, vai beber, vai viajar. Agora, poxa, na semana, o cara atrasa uma viagem. Tem coisa que eu vou até parar, senão eu vou falar bobagem. O Santos não tem esse direito de cair no campeonato justamente do Pelé, né? Uma homenagem ao Rei Pelé. O Santos não tem esse direito, não pode cair nesse campeonato. Mas dá vontade de pegar o cara, o Fabião, amigos, numa sala, fala assim, ô Marcos Leonardo, o que você tem na cabeça? Cara, faltam 2 jogos para acabar o campeonato, a gente precisa de você. O elenco tá aí imbuído de conquistar aí a permanência. Eu libero o almoço para vocês, você chega alterado, atrasa a nossa viagem para Curitiba, sabe, no momento derradeiro, a 38ª rodada termina hoje. Cara, amanhã o mundo é dele, sabe? Tá louco, jogador de futebol tem hora que pede, viu? Paulinho, 19 gols, Tiquinho, 17, Soares, 15, Hulk, 15. Quem vai ser o artilheiro, Lupe? Paulinho, Soares, Tiquinho ou Hulk? Eu torço pro Soares, mas eu acho que o Paulinho vai liderar a artilharia do Brasileirão. Paulinho vive um momento mágico. Pois não, Fábio? Soares vai ser o artilheiro. Ele vai fazer 4 gols. Um abraço, um amigo que está em Campinas, ele sempre ouve o CBN Esportes. Está na ansiedade aqui pela última rodada. O Wilson Jacomi, palmeirense, está torcendo muito pro Verdão, relembrando até os avós, né, os tios saudosos já falecidos que estariam emocionados com esse título do Palmeiras. Wilson Jacomi, grande abraço. Valeu, grande abraço a toda a nação palmeirense ouvindo o CBN Esportes. Não é Ponte, Sports. não, Fabião? É os dois. Os dois? Aí não vale, pô. Aí não. Vamos resolver isso aqui internamente. 11 horas e 48 minutos.
Indaiatuba completa 193 anos neste dia 9 e a CBN Campinas marca presença no município, que é um dos mais desenvolvidos no estado. Os problemas, as virtudes e o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento nas próximas décadas serão temas da nossa programação. Na sexta-feira, dia 8, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena serão apresentados diretamente do News Truck, que estará na Praça Dom Pedro, no centro de Indaiatuba. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Em 2023, Indaiatuba comemora 193 anos. E quanto mais o tempo passa, ela fica cada vez melhor. Porque atendemos melhor as pessoas e fazemos obras para melhorar a vida de todos. Indaiatuba fica cada vez melhor porque nós cuidamos e nos preocupamos com você. Cada vez melhor, cada vez melhor. O tempo passa em Indaiatuba, fica cada vez melhor. Prefeitura de Indaiatuba. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, estamos de volta agora para falar sobre a dupla campineira. Antônio Lupe, informações do Guarani. Quais as novas do Bugrão hoje, Lupe? Vamos lá, Júlio. Inclusive está estampada no Globoesporte.com, matéria assinada por Júlio Nascimento, que está aqui ao meu lado. O João Vitor, que está nos planos do Guarani, tem contrato para a temporada do ano que vem, porém um atleta despertou o interesse do Sheriff, da Moldávia. O jogador, ele recebeu uma proposta, na verdade, o staff do jogador recebeu uma proposta por empréstimo que teria validade na abertura da próxima janela de transferência. Porém, o Guarani, ele não tem interesse na forma dessa proposta de empréstimo com aí a opção de compra no final desse período de empréstimo com o time europeu. O João Vitor está nos planos da diretoria da diretoria para o ano que vem. Ele que foi uma das principais novidades desde a chegada do técnico Humberto Louser. Ele chegou ali meio quietinho, meio sem muito espaço com o Pivete, mas depois com o Louser ele ganhou aí a vaga no ataque titular do Guarani, fez gols importantes. Ele fez 3 gols e distribuiu 4 assistências em 33 jogos pelo Guarani. Então, além da preocupação em montar o time para o ano que vem, a diretoria também tem recebido propostas. João Vitor já recebeu essa sondagem e também tem a situação envolvendo o Derek, também com contrato, mas desperta o interesse de outros clubes. João Vitor, a permanência dele é importante para o Guarani, Carlão? Permanência é importante, é um jogador que cresceu demais, chegou, como o Lupe disse, com pouca badalação e de repente virou um personagem importante, integrando aqueles 4 diferentes, né? O João Vitor, o Derek, o Bruno José e o Bruninho. Agora, se a proposta existe, eu acho que ela não é financeiramente agradável ao Guarani.
porque se ela fosse minimamente aceitável, o Guarani aprovaria a saída do João Vitor, até porque a gente sabe que a situação financeira do Guarani não é boa, embora esteja passando aí por um momento de reorganização, conseguindo pagar tudo em dia, mas o Guarani precisa de atenção. A situação financeira do Guarani requer atenção. Então, acho que se fosse uma proposta assim bem robusta, o Guarani liberaria. E só um detalhe rapidinho, acho que até o Carlão pode falar melhor, esse formato de empréstimo com opção de compra no final do vínculo, ele já foi bom, né, para os clubes, independente seja do Brasil ou de fora, né, porque às vezes o atleta não tem uma adaptação em relação ao time, à cidade, ao clima e tudo mais, e aí ele acaba perdendo tempo, e o Guarani, no caso, se aceitasse essa proposta e o João Vitor não tivesse uma rodagem excessiva, acabaria perdendo o jogador aí por um certo período, e no final o time europeu não ativaria a cláusula de compra obrigatória. Maravilha. Agora 11h54 e a Ponte, Lupe, qual a principal manchete do dia da Macaca? A Ponte está se planejando para o ano que vem, e eu fiz um levantamento dos contratos dos jogadores que têm vínculo com a Ponte um pouquinho mais longo. É o caso do Kaique França, que não tem ainda o futuro certo na Ponte, mesmo com vínculo até novembro de 2024. O Castro tem contrato até o fim do Paulistão, o Edson, o Eliel, Amaral, Felipinho, Fraga, o Gé, que também não tem presença certa, ele que tem vínculo até 2027, renovou quando acabou fazendo vários gols pela Série A2. O Jean Carlos, que está em recuperação de uma cirurgia no joelho, Leonaldo, Luiz Felipe, Matheus Silva, Paul Vidier tem até contrato até 2025, Pedro Rocha, goleiro, e também o Thiago Oliveira. Se você quiser, Júlio, eu até fiz esse exercício ontem, Carlão de Freitas não gostou muito, mas eu montei um time só com jogadores que têm contrato da Ponte. Manda pro ar. O Pedro Rocha, eu nem vou colocar o Kaique França, porque assim, no feeling, eu acho que não fica. Pedro Rocha no gol. Na lateral direita, a gente tem a presença do... Quem que eu coloquei na lateral direita? Luiz Felipe. Na zaga, nós temos o Edson e também o Thiago Oliveira. O Castro não tem contrato? O Castro tem contrato. Pode ser Castro e Edson. E na lateral esquerda, mesmo ainda operado, vamos colocar o Jean Carlos, né, que deve voltar aí no início da temporada. Meio campo não muda com aquele que terminou, Felipe Amaral, Felipinho e Leonaldi. No ataque nós teremos o Paul Vidier, o Gé e o Eliel. Esse é um provável time com atletas que... Que provável time. O Valmir Bortolini, torcedor da Ponte, ele já quer me agredir. Não é provável. É um time com jogadores o cenário com atual. contrato. É o cenário atual, mas vai mudar esse cenário, cara. Sem dúvida Precisa, alguma, né, pelo menos. A diretoria vai ao mercado. Agora, tem algumas situações que a gente precisa conversar. O Paul Vidier até 2025. Até 2025. Então, gente, isso aqui é complicado, né? Complicado. Requer uma... para contratar um jogador, precisa de uma análise e tal, mas isso deve ser coisa de empresário, né? O empresário ajuda aqui e tal, então faz o seguinte, faz um contrato longo com o meu jogador e tal, me ajuda que eu te ajudo, mas, cara, enquanto isso, os cofres do clube são deteriorados, né? O Paul Vidier fez o gol na última rodada e tal, mas, cara, 2 anos de contrato, ou 2 anos e meio, né? Se contarmos o período em que ele chegou, é muita coisa. A Ponte não tem força, não tem condições para bancar um jogador que dentro de campo ele mostrou que tem as limitações, né? Tem muitas limitações. Agora, de repente, ele pode dar uma reviravolta, mas eu acho difícil. Enquanto isso, 2 aninhos de contrato. Ele tem o Paul Breitner, Vidier, Arévalo. O próprio Gé, né? Com todo o respeito, o Gé ajudou muito a Ponte na Série A2 e tal, mas é um jogador que nitidamente tem muitas limitações técnicas. É claro que quando ele fez os gols na Série A2, as propostas apareceram e a Ponte meio que agiu ali na rapidez, poderia perder o jogador. Agora, gente, contrato até 2027. Mas esse contrato ele foi renovado quando ele acabou fazendo gols na Série A2. Então, na Série A2. Então, por isso, eu acho que as propostas chegaram e a Ponte se viu numa situação. Ou renova até 2027 ou perde o jogador. Agora, cara, mais uma vez, com todo respeito à pessoa do Gé, mas
Pra Série B de Brasileiro, pra Campeonato Paulista, o Gé é bem limitado, viu? É bem limitado, a não ser que ele passe por um processo de transformação técnica, com muito treinamento, né? Treinamento de fundamento e tal, mas é um jogador que demonstra nitidamente em jogos contra equipes de Série B ou Paulista de Série A1, que o nível vai lá em cima, o Gé vai ter problemas. Gé ou Henrique Ceifador? Quem você teria hoje no seu time? Hoje, Henrique Dourado está com... qualidade, o Henrique tem mais qualidade. 34 anos. Mas ele foi muito mal na Chapecoense, né? Ele foi muito mal, ainda ficaria com o Gé. Mas por falta de opção. O Gé, para Campeonato Paulista, levando em conta o que ele fez na Série B, não dá não. Para titular, não. E o Ceifador vai para o Campeonato Paulista, né, Fábio? Exatamente, Henrique Ceifador é o novo centroavante, o novo matador da Portuguesa dirigida pelo técnico Dado Cavalcante, então contratando Henrique Ceifador que estava na Chapecoense, passou em branco lá, não ceifou pela Chapecoense, fez 13 jogos na Série B, nenhum gol, agora tentando voltar ao protagonismo na Portuguesa de Desportos, no Paulistão do ano que vem. Sabe quem livrou a luz da Série A2, né? O João Vitor. Ele fez 2 gols, né? Contra o Mirassol. Cara, tem um meme na internet que aparece o ceifador com a camisa do Palmeiras almoçando. Ah, é demais isso. E aí a informação é que ele chegaria sem custos pro Palmeiras, né? E aí um torcedor comenta, ué, mas se é sem custos, por que ele está almoçando no clube? Eu li uma outra ontem. Lembra aquele... É antiga também. O Wallace, que jogou no Flamengo, zagueiro, jogou no Corinthians. Lá, tal, Corinthians. Aí a notícia era assim. O Wallace almoçou e já se despediu do grupo. O torcedor... Pô, mas ele almoçou ainda. Sensacional. Ô, Fábio Scheibe, abraço pra você. Se cuida aí em Belo Horizonte. Boa sorte, bom jogo pra você, viu, Fabião? Um abraço. Um grande abraço, Júlio Nascimento. Amanhã estaremos mais uma vez no CBN Esportes, trazendo todos os detalhes da decisão, né? Cruzeiro e Palmeiras, 9h30 da noite no Mineirão. Eliel falou com você ou não? O Eliel falou com você? O Eliel falou com você, Chay? Falou. Então, tudo certo. A gente torce. Valeu, gente. Até o Arena às 4 horas. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.